Esse vídeo aqui tá mais atrasado do que qualquer outra coisa, mas tudo bem, vamos lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as melhores e piores séries de 2025, que eu fiquei devendo esse vídeo. Eu ia postar, acabou acontecendo um monte de coisa e ele acabou não saindo em dezembro, como no Vlogmas, como era pra ter saído. Mas o importante é que saiu e que a gente vai falar então agora sobre as melhores e piores séries que eu assisti em 2025. Tem vídeo aqui no canal falando sobre os melhores e piores filmes também, tá? De 2025. Apesar desse vídeo estar atrasado, eu já vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, que eu sempre tento trazer para vocês as novidades dos filmes, as séries do universo de cultura pop o quanto antes. Deixe o seu like aqui nesse vídeo também, se você gosta aí desse tipo de vídeo, assim também o YouTube pode divulgar esse vídeo para mais gente. Nas minhas redes sociais também sempre tem Reels novo para vocês toda semana, comentando aí sobre as novidades que a gente vai ter na semana. E é isso, vamos lá. Bom, a primeira série que eu precisava vir aqui falar, e por isso até que eu olhei e falei, não, eu vou gravar esse vídeo de melhores séries, independente se já passou dezembro ou não, porque eu precisava falar de algumas aqui, e principalmente essa que é Ransom Canyon, que é uma série da Netflix que se passa no Texas Hill Country. A trama segue a vida de 3 famílias de fazendeiros e que eles estão passando aí por problemas financeiros nas suas fazendas e cada um vai estar lutando pelas suas terras. Ao mesmo tempo, a gente vai acompanhar a história do Staten Kirkland, que está passando por uma fase de luto, e ele começa a se apaixonar pela Queen, que era a melhor amiga da esposa dele, só que a Queen também já foi um interesse amoroso do Staten lá na época de colégio deles. E ela foi um interesse amoroso não apenas dele, mas também do Davis Collins, que é o cunhado do Staten, então ele era aí irmão da esposa do Staten. E ele também, e o Davis então também tem um interesse na Queen, e a trama também vai girar um pouco aí em torno desse triângulo amoroso. E assim, eu não sou uma pessoa muito apegada em histórias de faroeste ou em histórias que se passam no interior, né, nessas coisas assim, mais de fazenda e etc. Mas eu fiquei completamente presa e obcecada pela história aqui de Ransom Canyon. Eu me envolvi muito com a história, porque ao mesmo tempo que é muito gostoso a gente acompanhar a parte do romance da Queen, como Davis e com o Staten, também é muito legal e é muito interessante a gente acompanhar essa outra parte mais financeira, né? Essa parte deles tentando cada um ali proteger as suas terras, salvar as suas fazendas. Além de que a gente também tem outras tramas aí na série, né? Não temos apenas as fazendas e o triângulo amoroso, a gente tem outras questões aí, como a chegada do Yancey, que é um cara que vem de fora do Ransom Canyon, e dá pra ver que ele tem algum segredo, entendeu? Ele esconde alguma coisa, a gente vai acompanhando, vai descobrindo mais ao longo aí dos episódios. Tem também um outro romance, que ele é um romance um pouquinho mais adolescente, que é da Lauren e do Lucas, e que o romance deles é basicamente aí como se fosse meio que um Romeu e Julieta. Até porque ela tem um pouco mais de dinheiro do que ele. Não vou falar que ela é extremamente rica, porque eu acho que na série não tem. Além dos próprios fazendeiros, né? Eu não acho que tenham pessoas que sejam extremamente ricas. Mas a Lauren tem um pouco mais de dinheiro ali do que o Lucas. E também tem uma questão de que o irmão do Lucas, ele já foi preso, né? O Lucas vem de uma família que, se não me engano, o pai ou a mãe dele, os pais já foram presos, já morreram. Ele só tem um irmão e o irmão também tá preso. Então, assim, passa uma imagem um pouco negativa, né, da família. Só que a gente vê que o Lucas, ele não é assim, né? Ele, na verdade, tem um coração muito bom. Ele é um menino honesto e enfim. Mas só pelo fato dele ter um irmão preso já faz com que os pais da Lauren não gostem ali do Lucas, não queiram que ele se envolva com o Lucas. E também, além disso, a gente ainda tem um mistério aqui dentro da série, porque há um tempo atrás aconteceu aí um acidente de grande repercussão na cidade. Só que ao mesmo tempo ele foi um acidente meio estranho, que tem algumas coisas que ficaram meio estranhas, que a polícia até então deu como resolvida, só que claro que o Staten, como pai, ele não se conforma, né, com a solução, com o final que o caso teve. Então ele tá sempre atrás, sempre investigando, e a gente vai acompanhar algumas reviravoltas que tem ali aí em torno desse acidente. E assim, se toda essa parte só de história dessa série já não é o suficiente, porque assim, eu acho que tudo isso, apesar de a gente ter muitas tramas, elas são muito bem encaixadas, sabe? Faz sentido um com o outro. Também a gente tem episódios aí que eles são meio compridinhos, em torno aí de 50 minutos, então dá tempo deles explorarem cada um desses universos, dessas tramas que eles trazem aqui pra série. E além disso, como se não bastasse a gente já ter histórias interessantes de acompanhar, enfim, o elenco dessa série também é muito bom. Que quem faz o Staten é o Josh Duhamel, que assim, ele fez simplesmente
um dos meus filmes de romance favoritos da vida, que foi Um Porto Seguro. Mas ele também fez Transformers. A nossa protagonista também, acho que vocês conhecem o rostinho dela, que é a Minka Kelly, que ela acabou de fazer um dos filmes novos aí da Netflix, o de Natal, o Borbulhas do Amor. Ela também fez a série Titãs, porque eu assisti Titãs, então a hora que eu bati o olho nela, eu falei, meu Deus, conheço essa mulher. Além de que ela também é conhecida por ser, acho que não sei se é namorada ou esposa, do Dan Reynolds, que é o vocalista ali do Imagine Dragons, né? Tanto que o Dan Reynolds fez até uma participaçãozinha aqui dentro de Ransom Canyon, entendeu? Ele vem de fora, eu acho que fala que ele é um dos grandes, um investidor muito importante. E aí os fazendeiros ficam todos meio que em volta dele pra tentar conseguir fazer negócio, enfim. Mas até ele faz uma participaçãozinha aqui em Ransom Canyon. E no elenco também ainda tem a Marianne Teixeira, que fez Um de Nós Está Mentindo. Ela era uma das protagonistas. Gostei muito, inclusive, de ver essa diferença, sabe, de personagem. Porque lá ela era uma personagem mais adolescente e aqui não, né? Ela já é dona de um bar, ela já é mais velha, ela faz umas cenas aí pra 18 anos naquela série, entendeu? Então eu gostei de ver ela num outro papel do que eu já tinha visto. E Ransom Canyon, sem dúvida, ganhou muito o meu coração. Foi uma série que eu nem fiz vídeo sobre, porque eu gostei de ir assistindo ela assim no meu tempo, devagar, com calma. E isso tornou, né, com que a série fosse ainda mais gostosa de assistir. Então, se você ainda não assistiu, assista, até porque a Netflix já renovou pra segunda temporada, que eu acho que deve sair agora em 2026. Então, dá tempo ainda de você ir assistir a primeira pra você poder assistir a segunda, porque eu tenho certeza também que você vai se apaixonar por essa série. E essa foi a série que eu falei pra todo mundo, que me deixou com vontade de ir morar no meio do mato e criar vacas. Eu fiquei com muita vontade, entendeu? Porque essa série é muito maravilhosa. A próxima série é uma série que, pelo visto, não fui só eu que assisti, eu vi que não fui só eu. Bastante gente falou pelo meu TikTok, apareceu bastante gente falando dessa série, que foi Motorhead, que foi uma série aí lançada pelo Prime Video, e que basicamente a gente tem como se fossem um Velozes e Furiosos, mais uma versão adolescente. Que a gente conhece a Caitlyn e o Zack, que eles são irmãos, e por causa depois, né, daí do sumiço do pai deles, o que aconteceu com o pai deles, eles têm que voltar pra morar numa cidadezinha do interior, que é a mesma cidade onde a mãe e o pai dele foram criados, onde eles se conheceram, onde eles moraram. E quando eles chegam na cidade, inclusive, eles descobrem que o pai deles era meio que famoso ali dentro da cidade, ele era bem conhecido, principalmente por causa dos rachas de rua, porque o pai deles era simplesmente assim o melhor, ele era imbatível, entendeu? Ninguém ganhava deles num racha de rua. Só que além deles descobrirem que o pai deles era muito conhecido ali na cidade, eles também descobrem que tem alguns segredos, alguns mistérios envolvidos justamente com essa relação aí do pai deles, e por que o pai deles meio que desapareceu, por que ele sumiu. Até porque depois o pai deles acabou ficando com uma fama ruim ali na cidade. E lá também eles vão descobrir o amor deles por carros. A Caitlyn aí em gostar de consertar carros de fato, né, mexer, pintar, enfim. E o Zack começa a querer correr a disputar justamente os rachas. E eles vão correr contra o tempo para poder consertar o antigo carro do pai deles e disputar um racha de rua contra o Harris, que é só um babaca aí da escola onde eles estudam. Bom, e claro também que a gente tem aí alguns romances, né, no meio da história, mas eu não acho que chega a ser o principal ou o foco principal aqui da série. Como eu falei, eu acho que então Motorhead, ela é uma versão teen aí de Velozes e Furiosos, e eu acho que eles mesclam muito bem o romance, né, as coisas, os acontecimentos dos adolescentes, né, porque eles são os protagonistas dessa história, ao mesmo tempo que mescla aí com os rachas de rua, com eles consertando os carros, eles querendo descobrir mais aí sobre o passado do pai deles, que vai sendo revelado algumas coisas aos poucos durante a temporada. E tudo isso, assim, gente, é de uma maneira tão gostosa que quando você vê, você já tá maratonando a série, entendeu? E você já tá chegando lá no último episódio. Claro que além de romances aqui na série, enfim, e também dos nossos adolescentes, a gente também tem um núcleo de adultos, principalmente envolvendo todo esse passado, essa questão aí do pai do Zack e da Caitlyn, né? Como eu falei. Tem algumas coisas aí, né, que ficaram meio que abertas, algumas coisas erradas que ele fez, e enfim. Então a gente tem esse outro núcleo mais adulto na série, mas que conversa muito bem aí com o que a gente já vai vendo dos adolescentes. E aqui a gente também tem alguns rostinhos conhecidos no elenco, como o Michael Cimino, que faz o Zack, e que muito provavelmente vocês devem conhecer ele de Love, Victor, porque ele fez o Victor, né, em Love, Victor. E ele também fez uma participação, eu acho que foi na última temporada de Eu Nunca. E outro que talvez, pode ser que vocês conheçam, é o Uriah Shelton,
que ele fez a série Garota Conhece o Mundo no Disney Channel, e ele era o tio Josh, que era o interesse amoroso, o par romântico da Sabrina Carpenter lá na série. Tio Josh! Ele também faz aqui. E ai, gente, ele tá maravilhoso aqui nessa série, inclusive aqui em Motorheads, viu? Vou ter que falar pra vocês. Aí eu vou dar a notícia triste agora. Porque essa série é muito gostosa de assistir. A gente fica muito envolvido com todo o mistério. Principalmente porque o Zack e a Caitlyn começam a receber alguns cartões postais de alguns lugares. E principalmente, né, de um lugar em específico. Então fica aquele negócio de será que o pai deles morreu ou não, só tá escondido. Até porque, pelo que a gente sabe que é contado aqui na série, ele não chegou realmente, não teve corpo, né? O pai deles só sumiu, mas ninguém sabe se ele tá morto ou não. Acredita-se, alguns acreditam que ele tá morto, alguns acreditam que não. Mas tem todo esse mistério. E aí, no último episódio, no último segundo, a Caitlyn recebe uma ligação que a gente não sabe quem era, entendeu? A gente não sabe se o pai dele está vivo ou não, e a gente vai continuar sem saber, porque infelizmente a série foi cancelada. Eu não acredito que o Prime Video fez isso com a gente. Eu acredito que eles cancelaram e a gente não vai ver, você não vai saber se o pai deles estava vivo ou não, entendeu? Eu precisava de pelo menos uma segunda temporada de Motorheads. Mas, mesmo que a série tenha sido cancelada, eu acho que vale muito a sua maratona, porque ela é uma série realmente muito gostosa. Foi outra dessas séries que eu não gravei assim, eu não assisti pra gravar vídeo depois, eu assisti apenas por prazer e eu gostei muito de maratonar. Então por isso que ela também tinha que entrar aqui na minha lista de melhores séries de 2025. Agora, vocês acharam que eu não ia falar de The Runarounds de novo? É claro que eu ia voltar pra falar sobre The Runarounds, porque foi minha grande obsessão, minha grande série que eu fiquei obcecada em 2025, entendeu? Que aqui a gente tem um grupo de adolescentes que são recém-formados no ensino médio, e eles também têm uma banda, então depois que eles se formam, eles decidem que eles querem fazer a banda dar certo, eles querem fazer sucesso com a banda, e começam aí a investir não só, né, em músicas, enfim, mas também aí atrás, talvez de patrocinadores, né, de gravadoras, para poderem fechar contrato ali com eles e apostar realmente na banda, fazer com que a banda comece a alavancar, comece a ter sucesso. E ai, gente, que saudade que eu tinha de assistir uma série musical adolescente, mas que fosse gostosa, que fosse levinha. Porque aqui em The Runarounds é justamente essa série, sabe? Ela é uma série bem levinha da gente assistir. A gente tem aí, né, os nossos protagonistas também são adolescentes. Então as tramas deles nunca são tramas, assim, muito cabeças. Eu acho que dá até pra gente comparar, talvez, com Julian the Phantoms. Porque eu acho que foi uma das últimas séries teens, assim, musical que a gente teve. E The Runarounds é tão gostoso quanto... Apesar de que os episódios eles são maiores, a gente tem mais episódios, eu acho, do que de Julian the Phantoms. O legal aqui, inclusive, é que todos os nossos personagens, todos eles são muito bem explorados, sabe? Todos eles têm algum momento, algum episódio em que a trama deles ganha um pouquinho mais de destaque. Assim, mesmo assim, eu acho que tem alguns que a gente olha e fica meio... Tá bom, gostaria de ter visto mais, mas mesmo assim, cada um deles tem a sua própria trama. O que é muito legal, porque alguns deles, inclusive, tem uma trama um pouquinho mais pesada, como, por exemplo, a do Wyatt. Porque a mãe dele, assim, pra mim, a mãe do Wyatt é uma mãe que, claramente, ela não queria ser mãe, sabe? Então, ela trata ele muito mal e tem toda essa questão, porque ela também expulsa ele de casa. Então, eu acho que ele tem uma trama mais pesada, mas os outros personagens também têm e são bem explorados, como o do outro, que eu esqueci o nome dele, mas a mãe dele tem um problema tem diabetes, e aí ele não tá, porque ele foi fazer um teste fora e tal, e a mãe dele sofre com diabetes, e aí era nessa parte, inclusive, que eu queria chegar, que todas essas tramas individuais deles contribuem justamente para que eles comecem a se formar uma família, sabe? É muito gostoso e vendo essa relação entre eles ser construída, deles olhar e falar que eles não, meio que assim, não vão deixar a banda por nada, eles vão estar juntos e eles vão apostar na banda juntos e vão fazer o que for preciso. A menos que, né, realmente não dê nada certo. E aí, nesse caso que eu falei da mãe desse menino, do menino que eu esqueci o nome, que ela passa mal por causa da diabetes e tal, eles até vão, o resto da banda que tava na cidade vai ajudar, né, a mãe dele com a diabetes, vai socorrer ela. Então é muito gostoso da gente vendo essa relação ser construída, sabe? Eu acho que o Charlie e a Sofia, de certo modo, eles são realmente um pouquinho mais protagonistas, mas mesmo assim todos os outros também têm a sua trama explorada e mostrada em algum momento. Eu acho que alguns episódios eles poderiam ser menores ou algumas partes nem precisariam existir, como por exemplo de um episódio que eles ficam meio doidões e eles vão parar meio que lá em Oz. Aí parece que eles estão lá vivendo todo o conto do mágico de Oz, e enfim. Gente, essa é uma parte chata da série de assistir, eu tenho que falar. Mas todo o resto eu acho que é muito legal, principalmente porque aqui
eles mostram que não é apenas a banda com músicas, né, com músicas boas, que faz com que eles alavanquem, de uma hora para outra, pronto, eles estão fazendo sucesso. Não é assim que as coisas acontecem aqui em The Runaround, sabe? Eu acho que até isso é um pouco mais até realista, de mostrar justamente esse por trás, de que eles vão muito atrás de muitas pessoas, né, pra tentar apostar ali na banda deles, tentar fechar um contrato. Aí eles também começam a postar algumas coisas na internet, que de primeira, assim, não faz sucesso, assim, de primeira, mas depois, né, tem uma música deles, eu acho que é Minivan, que realmente acaba explodindo. Mas antes disso, eles têm todo um trabalho, tem vários obstáculos que eles percorrem para conseguir chegar. E aí cada um deles acaba assumindo um posto ali, meio que para gerenciar a banda, né? Então a Amanda fica responsável ali por realmente ser, por meio que ser a CEO deles, né? Por falar com as gravadoras e fechar contrato. O Charlie e a Sofia fazem a composição, né, das músicas. Os outros integrantes também, mas eu acho que o Charlie e a Sofia são os principais. A Bender fica responsável ali mais pelo marketing, principalmente marketing, fazer a edição dos vídeos deles. Então, cada um sabe ter um papel ali dentro da banda. Não é uma coisa que surge e o sucesso deles não é assim, simplesmente de uma hora para outra. A gente, isso sem falar que as músicas da banda são músicas muito boas, são todas músicas originais aqui que a gente tem. E que, além disso, a história que a gente tem aqui na série foi inspirada na história dos próprios artistas, né, dos próprios integrantes aí do The Runarounds, que é uma banda que existe realmente. Eles realmente existem aí fora da série. A série, na verdade, é inspirada na história deles, como eu falei. E eles ainda fazem shows, gente. Eu acho que isso é o mais legal de assistir, sabe? Porque você assiste, você fala, meu Deus, eles são uma banda de verdade. Eles existem, né, fora da série. Então é muito gostoso da gente assistir isso, além de, como eu falei, as músicas são muito boas. E eu estou esperando ansiosamente que o Prime Video renove The Runarounds para a segunda temporada. E, por favor, tragam eles para fazer show no Brasil, porque eu quero muito ir num show deles, porque as músicas deles são muito boas, entendeu? As músicas deles tocam todos os dias agora no meu Spotify. Então, se você não assistiu The Runarounds, dê uma chance e assiste, porque essa série é muito gostosa de assistir, é muito boa mesmo. Outra série que eu queria mencionar, que foi uma série que eu gostei muito de assistir em 2025, foi Demolidor Renascido, que é a série aí do Demolidor, só que feita, né, aí pela Disney Plus. Eu não cheguei a assistir, gente, a série que tem do Demolidor feita pela Netflix, tá? Inclusive, eu acho que ela até saiu da Netflix e foi pra Disney Plus. Preciso assistir essa outra série que tem do Demolidor. Mas aqui, a gente tem até o Matt mais como advogado e menos na skin de Demolidor. Porque acontece, né, uma questão aí toda no começo da série e tal, que faz com que ele não queira mais ser o Demolidor. E aí ele investe muito na carreira dele como advogado. Então aqui a gente vê o lado do Matt muito mais como advogado, que, gente, eu gostei muito. Eu falei isso no vídeo que eu falei sobre o Demolidor, sobre a série, mas eu vou falar de novo, porque eu, sendo estudante de direito, ver esse lado mais voltado aí realmente pra advocacia é uma coisa muito legal, é muito gostoso de assistir. Além de que eu acho que a série consegue mostrar aqui, nesse modo, de que o Matt ele é muito bom, não sendo apenas o Demolidor, mas também aí como advogado. Porque assim, eu realmente olhei, eu não tô pretendendo advogar no momento, mas eu olho e falo, gente, se em algum momento eu quiser ser advogada, eu quero ser uma advogada tão boa quanto o Matt é aqui em Demolidor. Claro, né, gente, que a gente tem roteiro e etc. Eu sei disso, mas é que se a gente só olhar para o universo da série, não levar em conta que é um faz de conta, ele é um advogado muito top, que eu fiquei com muita vontade de ser como ele, sabe? Assim, a série, eu gostei muito de assistir, enfim, mas a temporada tem alguns erros também, tem alguns pontos negativos, como a questão do Mills, porque ele deveria ser o vilão, ele é o vilão aqui na série, né? E eu acho que depois, em certo episódio, ele perde a força, o modo também como o Matt acaba derrotando ele. Eu acho que foi muito fácil, porque ele foi pintado ali realmente como se, nossa, ele é um baita de um vilão, ele tá fazendo tal coisa e tal coisa com as pessoas. E aí eu achei que o Matt derrota ele muito fácil, sabe? Então eu achei que perdeu um pouco a força do que realmente era o vilão aqui na série. Mas, de qualquer forma, eu continuei muito encantada aqui pela série do Demolidor. E o bom é que a série já está renovada para a segunda temporada. E a segunda temporada, se não me engano, está prevista para sair em março. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre a segunda temporada de Demolidor. E aí, então, se você é fã da Marvel e você não assistiu, assiste, porque eu acho que vale muito a pena, tá? Você assistir essa outra série aqui do Demolidor. Agora, eu pus pelo menos uma série aqui na minha lista de piores séries de 2025. E eu tinha que vir falar de O Verão que Mudou Minha Vida. Porque, assim, gente, eu lembro que quando eu assisti a primeira temporada de O Verão que Mudou Minha Vida, eu fiquei completamente obcecada. Tudo bem que eu tinha acabado de ler todos os livros, eu já tinha lido
ou eu já tinha lido, tinha acabado de ler, foi uma coisa assim. Eu já conhecia o universo pelos livros, então quando saiu aí a adaptação, eu fiquei muito feliz mesmo e eu gostei muito do resultado da primeira temporada. Eu fiquei completamente obcecada. Assisti a primeira temporada mais de uma vez. E aí chegou nessa terceira temporada, chegou uma hora que eu já estava completamente de saco cheio, sabe? De Belly, Jeremiah e Conrad. Tem vídeo, né, aí falando, eu tenho 2 vídeos falando sobre a temporada e de a terceira temporada de O Verão que Mudou Minha Vida. Mas vou reforçar aqui alguns pontos de que, por exemplo, pra mim, o Jeremiah, ele foi virado personagem, ele foi virado completamente de cabeça para baixo e completamente diferente aqui nessa última temporada. E virou realmente, ele ficou com uma impressão só de ser realmente ainda muito infantil e muito irresponsável. Sendo que, assim, gente, no livro não é completamente assim, sabe? Ele não é esse infantil realmente como mostraram aqui na série. Às vezes ele comete alguns errinhos no livro também, mas não é tão exagerado assim de ser tão irresponsável e tão imaturo como foi mostrado aqui na série. Então isso foi algo que me incomodou bastante. Além também do Conrad, eu já tinha falado que assim, pra mim o problema não era Belly terminar a história com o Conrad. Eu já tinha aceitado e eu sabia que ela ia terminar a história com o Conrad, apesar de gostar mais do Jeremiah. Só que pra mim a questão é que eles não souberam desenvolver realmente o Conrad com a Belly. Porque assim, do que foi mostrado do casal, né, aqui pra gente na série, sempre ficou muito com a Belly falando, nossa, porque ela gosta muito, porque o Conrad, ele sempre foi muito bom com ela, porque o Conrad sempre foi isso, foi aquilo e tal. Só que pra mim sempre ficou muito nas entrelinhas, sabe? Esse Conrad tão incrível que todo mundo fala aqui na série, pra mim, pelo menos, ele nunca foi realmente mostrado. E aí no meu vídeo que eu fiz, o último que eu fiz de crítica aí da temporada, eu até falei que eu gostei muito do Conrad que a gente viu no último episódio, quando ele vai visitar a Belly em Paris, e aí a Belly tá falando por que ela resolveu ir pra Paris, por que ela ficou, e o Conrad faz uma leve comparação da cidade como corpo humano, uma coisa assim que ele faz. E quando eu assisti, eu olhei e falei, gente, eu gostei muito deste Conrad, só que este Conrad que foi mostrado nessa cena, ele não foi mostrado na série. Então, por isso que fazia com que eu não gostasse muito dele, sabe? Pra mim, ele sempre tratou a Belly muito mal, e aí eu sou muito da opinião que eu já vi algumas pessoas falando, referente ao livro, inclusive, de que a Jenny Han construiu o Jeremiah, pelo menos também com base no que eu tenho no livro, ela construiu o Jeremiah sendo um personagem que tratava a Belly muito melhor do que o Conrad, e aí chegou na última história, chegou nessa última temporada, chega no último livro, ela fica com a questão de como que a Belly escolheria o Conrad ao invés do Jeremiah, sendo que o Jeremiah trata ela muito bem. E aí, ela faz o que? Ela colocou que o Jeremiah traiu a Belly. Que eu não vou me estender, porque eu já me estendi nos meus vídeos que tem aqui no canal. Mas eu não gostei, entendeu? Dessa última temporada. Eu gostei, inclusive, da parte em Paris, porque a parte de Paris não tem no livro. Então eu gostei de ver essa parte. Eu achei que acrescentou muito pros personagens, principalmente pro Jeremiah. E aí é isso que eu falo, de que eu acho que até na temporada o Jeremiah foi muito mais bem construído, muito mais bem desenvolvido do que o próprio Conrad, que deveria, né? Que é o nosso grande protagonista, que é o grande endgame aqui da Belly na série. Então ele deveria ter tido um protagonismo e um desenvolvimento muito maior do que o Jeremiah. E aí, pra mim, faltou, entendeu? Eu gostei dessa parte. Pra mim, na verdade, a Belly deveria ter ficado com o Benito e ter deixado o Conrad e o Jeremiah em paz, os dois, entendeu? Deixava eles em paz. Deveria ter ficado com o Benito, mas é isso, eu aceito. Eu também gosto aí da questão de que ela acabou ficando com o Conrad. E agora a gente vai ter um filme, né? Será que vem em 2026? A gente não sabe, mas tô ansiosa, inclusive, pra ver o que eles vão fazer aí no filme. Mas essa última temporada, realmente, eu tinha altas expectativas e eu não acabei não gostando, não. Eu ainda prefiro a primeira temporada aí do Verão que Mudou Minha Vida. Só pra finalizar, então, eu tinha que pelo menos mencionar aqui Stranger Things, a última temporada de Stranger Things, que tem 3 vídeos, tá? Cada hora que saiu um volume, a gente comentou aqui, teve vídeo aqui no canal, então também vou tentar não me estender tanto pra vocês poderem ir lá assistir os vídeos de Stranger Things, enfim. Mas eu vou falar que eu tô vendo muita gente criticando a temporada, falando que o final foi muito ruim, enfim. E aí eu vou falar que assim, gente, eu não acho que a temporada ela foi ruim, ela tem erros. Teve coisa que ficou aí em aberto, né? Eu acho que ainda mais a gente vindo da 4ª temporada, que foi uma temporada que realmente surpreendeu muita gente. Algumas coisas que foram reveladas, a gente olhava e ficava tipo, meu Deus, como por exemplo a questão lá de que o Henry era o Vecna, né? De que eles eram a mesma pessoa.
Então essa revelação, por exemplo, na 4ª temporada foi muito impactante pra gente. E aí a gente chega nessa 5ª, eu acho que a gente também esperava que a gente fosse ter um final, um desfecho e todas as pontas fossem ser amarradas, né? E não foi isso que aconteceu, porque algumas coisas que eles introduziram aqui nessa 5ª temporada acabou ficando sem resposta. E aí eu posso até falar que eles falaram, né? Eles usaram algumas coisas que tem na peça de teatro lá do musical, da peça de teatro que tem, que é o Stranger Things The First Shadow. Eles utilizaram um pouco da história que tem lá, que é focada principalmente ali no Harry, no Vecna e enfim. Só que pra mim eles não souberam aproveitar realmente ela aqui na temporada. E aí ficou alguns buracos, sabe? Ficaram algumas coisas sem resposta. E aí o tempo de tela que eles gastaram com outras questões, como da Doutora Kai, dos militares, de terem trazido a Kali, né, a 8 de volta, ao invés de terem gasto tempo com isso, eles podiam ter gasto tempo realmente com o que era importante, que eram todas essas questões que envolviam o nosso grande vilão, né? Porque tinha muito mais coisa para ser explorada e para ser bem explicada ali na história dele. E que ficou meio em aberto. Aí o último episódio não achei ruim, tá? Não achei ruim, como eu vi algumas pessoas falando. Só que, novamente, eu esperava que no último episódio, eu até comecei a olhar e falar, meu, eles não vão conseguir responder tudo que precisa ser respondido. Eu tinha cantado essa bola no meu vídeo do volume 2. E realmente, eles não conseguiram explicar, não conseguiram finalizar tudo que eles, né, trouxeram e dar todas as respostas que a gente precisava. Mas eu não acho que foi uma temporada ruim, tá? Apesar de ter sido a última, eu não acho que foi uma temporada ruim. A temporada entregou momentos muito bons pra gente, sim. Só o final também, que aí fica meio aberto, né? Pra você, se você acredita que a Eleven está viva ou não. Aí vai de cada um. Mas eu também acho que até o final deles jogando ali de novo D&D honrou muito a série, o que era realmente a série. Então eu não fiquei triste, tá, gente, com o final de Stranger Things. É que eu acho também que tinha muita teoria, né? Todo mundo criou muita teoria, muita coisa em cima do que podia acontecer, né? E muita coisa mesmo. E aí aconteceu meio que nem metade do que o povo achou que poderia acontecer. Então acho que aí acabou ficando um pouco decepcionante. Mas eu não acho que a gente teve uma temporada ruim, tá? De Stranger Things. Enfim, eu só precisava então voltar pra gente falar aí sobre as melhores séries que eu assisti em 2025. E eu quero saber o que você achou, quais foram as melhores séries que vocês assistiram aí ano passado, né, em 2025. Prometo que esse ano eu tento trazer esse vídeo realmente no tempo certo, entendeu? Trazer realmente ali em dezembro. Mas a gente não vai comentar sobre muitas outras coisas, porque a gente tem muita série legal pra sair esse ano. Então, pra você não perder, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim, sempre que tiver novidade, o YouTube te notifica, eu trago o vídeo pra vocês também. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, como eu falei, que me ajuda. Assim também o YouTube ajuda a divulgar esse vídeo pra mais gente. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.